Bom, vamos começar falando um pouquinho de Tranca-Ruas, né? Com certeza ele é um grande ícone da Umbanda, da Quimbanda, da espiritualidade brasileira. Todo mundo já ouviu falar de Tranca-Ruas, falando bem, falando mal, mas todo mundo já ouviu falar de Tranca-Ruas. E na maioria das vezes associado à ideia de um demônio, a uma demologia ou a histórias assustadoras de que esse espírito trancou a vida de alguém. Então a gente começa entendendo um pouquinho do que é o trabalho de Tranca-Ruas, o que é o povo da rua, o que é Exu, para que a gente consiga abrir abrir as nossas mãos. Porque quando a gente quer ser ajudado, o primeiro movimento é abrir nossas mãos. Não adianta a gente querer ser ajudado, mas estar com as mãos fechadas. E esse é o primeiro movimento que Exu precisa para estar mais presente na nossa vida. Que a gente solte as nossas armas e abra as nossas mãos. E soltar as nossas armas, basicamente é soltar a mesma retórica que a gente fica usando a todo momento para culpar a vida, para culpar o mundo e não botar os olhos naquilo que a gente está fazendo. São as nossas resistências internas. É o famoso, ai, mas é que, né? Quando alguém vai te dizer, tu não fez tal coisa, porque se tu tivesse feito isso, não estaria assim, ai, mas é que eu não tive tempo, ai, mas é que eu fiquei na dúvida, ai, mas é que, ai, mas é que, ai, mas é que. O ser encarnado está toda hora sempre procurando se justificar pelas suas falhas. Enquanto ele fica querendo se justificar pelas suas falhas, ele continua no mesmo buraco. Como já diz o ponto, o luar, ele é dono da rua. Quem cometeu as suas falhas, peça perdão a Tranca-Ruas. Ou seja, ao invés de você ficar se justificando e repetindo o mesmo processo, bota a mão na tua cabeça, se desculpa, se dê uma nova oportunidade e recomeça. Mas não fica no reclamar e se justificar por aquilo que como você estava fazendo. Uma coisa que eu vi, só fazendo um adendo, da cultura africana, onde eu estive inserido nessa imersão, é que não tem umas mas é que. Quando um sacerdote dizia assim pro outro que estava auxiliando, sei lá, faça tal coisa. Não tinha, mas é que eu estou fazendo. Não. Eles cumprem aquilo que eles têm que fazer. No seu dia a dia, na hierarquia que eles estão pertencentes, eles não têm problemas em compreender que o mundo é feito de hierarquia. Isso é extremamente importante para que as coisas funcionem. Uma empresa teria condições de funcionar se não tivesse hierarquia? Ou uma estrutura familiar onde o filho, criança, birra e manda no pai e na mãe. Essa estrutura familiar tem condições de funcionar? Não. Aonde não tem hierarquia, as coisas não funcionam. E aqui no nosso povo, a gente, principalmente nesse momento de existência, a gente está numa ideia de que todo mundo quer ser livre. Você tem o direito de ser livre. Isso tem a ver com muitas opressões que foram guardadas por muitas décadas, né? Por muitos antepassados nossos. Todo mundo tem direito de ser livre. Só que para você funcionar dentro de uma sociedade, você tem que entender que você é o inserido. Ou seja, você funciona como o sistema funciona, senão você está fora. E na maioria das vezes, o problema de abre caminho de uma pessoa é exatamente esse. Ela não se coloca a funcionar dentro do sistema que ela quer que funcione em conjunto com ela. Ela não sabe receber ordens, ela não sabe fazer aquilo que está sendo orientado, ela acredita que a ideia dela sempre é a melhor.
sempre é a mais poderosa, sempre é a mais clara. A tua ideia pode ser a mais maravilhosa, mas é o teu chefe que determina qual é a ideia que vai ser executada. E a gente precisa compreender isso. Aceitar que as coisas funcionam assim. Porque quando eu aceito que as coisas funcionam assim, eu começo a ganhar espaço. Quando eu não aceito, todo mundo é meu inimigo. E aí, onde é que está o caminho aberto, onde é que está o caminho fechado? Faz sentido isso para vocês? Nessa ideia, a gente percebe aquelas pessoas que acabam trocando a cada pouco de emprego, trocando a cada pouco de relacionamento, porque nada serve, porque nenhum caminho seu está aberto. Quando a gente está disposto a conviver em uma sociedade, a gente começa a perceber que os nossos caminhos estarem abertos também depende do outro. E depender do outro traz a ideia de uma boa convivência, de boas relações. Porque, afinal de contas, é na sociedade que a gente consegue trilhar o nosso melhor caminho. Nós estamos aqui nesse plano para viver em sociedade e, com ela, trilhar o nosso melhor caminho. Pedindo a Exu, a quem quer que você acredite, nesse caso aqui, na força de Tranca-Rua, para que você se destaque sim, mas através daquilo que você tem de melhor, dentro de uma sociedade a qual você pertence. Se você está numa rua e essa rua tem uma placa que está dizendo assim, não dobre à esquerda. Aí você vai com você vai dizer assim, ai, mas a minha intuição está me dizendo que é para a esquerda. Tem uma orientação clara lá dizendo, não dobre à esquerda, mas a minha intuição diz dobre à esquerda. Isso está mostrando quanto a pessoa está contra um sistema que dá a ordem. E dar a ordem quer dizer o fluxo da energia. O fluxo da energia. Todo mundo quer ter a sua intuição, mas as pessoas não entendem que a intuição é uma pequena parcela dentro do processo de conhecimento que você tem. O conhecimento vem antes da intuição. Porque a intuição ela é extraída do conhecimento que você tem. A direção ela é extraída da orientação que você tem. Eu não posso entrar numa avenida e dirigir ao contrário. Porque eu quero ser diferentão. Porque eu quero fazer como eu quero. E é esse o problema social que a gente vive hoje. De um meio espiritual, de um meio profissional, em todos os meios, em relacionamentos, todo mundo quer só como quer. E esquece de entender que o princípio básico para as coisas existirem é negociação. Negociação. Sendo que tem coisas que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Tanto do outro para com você, quanto do você para com alguém. Tranca-ruas fala sobre tudo isso. O que eu tranco, o que eu abro, qual é a direção que eu vou, qual é a minha esperteza perante o fluxo do caminho. Será que eu sou aquele tolo que está olhando a placa dizendo não dobre à esquerda, mas eu quero teimar e dobrar à esquerda? Aí não tem vela que funcione na tua vida. Quando você está na dúvida, você acende uma vela. Para onde eu vou? Aí vem um sinal que diz, vai para a direita. Aí você vai lá e vai para a esquerda. Não dá. Não funciona assim. Tranca-ruas é o espírito Exu, é a falange de Exu, eu acredito que é a mais famosa de todas. Todo mundo conhece Tranca-Ruas, já foi tema de escola de samba, de homenagem, todo terreiro tem Tranca-Ruas. E ele é um guardião que está justamente falando do axé de troca, da energia de troca e da sabedoria que precisa existir na rua, no caminho, no dia a dia, no passo e nas decisões. O que eu achei da rua? A rua representa a nossa sociedade, como eu falei antes, representa os nossos caminhos. É na rua onde tudo acontece, onde as amizades acontecem, as negociações acontecem, os acidentes, onde as guerras acontecem. É através da energia da rua onde sociedades são construídas, sociedades são destruídas.
é na rua que a gente faz boas trocas, boas negociações. Mas é na rua também aonde a gente muitas vezes se sente passado para trás. Quando a gente fala em valores, a gente compreende que existe um movimento interno aonde nós compreendemos o que para nós são valores inegociáveis e eu fecho a minha rua para que ninguém acesse. E quais são os valores que precisam estar na rua para que eu seja reconhecido? Quais são os valores que eu posso negociar para que eu possa bem me relacionar no grande mercado, na grande rua? Buscar o axé da rua é buscar caminhos abertos, é buscar boas trocas. É movimentar. É movimento. E tem uma coisa que é imprescindível a gente compreender. É o pedir licença. É o pedir licença. Quando você tem que cruzar uma rua, você não espera o semáforo dar o ok, ou você vai lá e aperta num botão, ou há uma troca de olhares entre o pedestre e o motorista, alguém pede licença, alguém dá licença para que o trânsito possa acontecer. Agora, se não tem licença, as coisas não fluem. Tudo se tornará, tem a tendência a se tornará morte. E tranca-ruas é um mistério que está ali, ó, falando justamente do poder das ruas. O poder da rua é o poder de Exu. Exu é o mensageiro entre os mundos. As encruzilhadas falam sobre o poder que existe de comunicação entre os mundos. Isso pode ser o meu mundo com o mundo invisível, isso pode ser o meu mundo com a minha casa, com o mundo dela. Da minha casa para a casa dela, o que faz a ponte são encruzilhadas. Daquilo que eu quero, de eu e aquilo que eu quero, o que distancia são encruzilhadas. São caminhos. Então, é uma cultura ancestral e primordial a gente pedir licença aos caminhos. Em todas as culturas ancestrais, de alguma forma isso existe. Aqui falando de uma cultura ancestral africana, não se faz nada sem pedir permissão para Ilê, a Mãe Terra. Dentro da nossa cultura indígena brasileira, não se fazia, não se construía, não se abria uma mata para se fazer caminho sem pedir permissão para a Mãe Terra. Então essa relação de pedir permissão para que as coisas aconteçam, para que haja uma influência positiva na nossa vida. Isso é o mistério de Tranca-Ruas, é a força de Tranca-Ruas. Ele é o guardião das ruas, dos caminhos, das encruzilhadas, da energia de ir e vir. O que fez com que vocês chegassem aqui em segurança, o que fez com que vocês sentissem um chamado de estar aqui hoje e saíssem da sua casa, do seu trabalho e caminhassem até aqui, foi a energia, o mistério, a falange de Tranca-Ruas. Dentro desse olhar espiritual umbandista que a gente vivencia aqui, a gente pode entender que Tranca-Ruas é quem tem todas essas chaves, é quem faz esse trabalho invisível na nossa vida. Quantas coisas você pede nas suas orações? Eu espero que bastante, né? Que a gente tem que orar pedindo aquilo que a gente quer para a nossa vida. Atraindo, a nossa oração tem que ser um poder de manifestação. E aquilo que você pede, ele cai do céu assim numa caixinha? Não. Chega através das mãos de alguém, chega através de um encontro, seja através de alguma surpresa que chega na sua vida. E ela chegou por onde? Pelo céu? Não, ela chegou pela terra. Pelos caminhos. Isso é a força de Tranca-Ruas. Ali está